Olá, pessoal, quero falar nesse vídeo aqui sobre um plugin muito importante, principalmente para quem trabalha com marcenaria ou algo do tipo, né? No meu exemplo aqui, ó, eu tenho um componente dinâmico, como eu já mostrei aqui, ó. Na verdade está escrito grupo ali, mas é um componente sólido, tá? Então, este componente, ele tem aqui as opções ali de edição de forma natural ali, que você pode utilizar, mas ele tem algumas limitações com relação aos ajustes. Então, imagina, por exemplo, que eu vou imaginar aqui com você um armário, por exemplo, que tenha esse tamanho aqui, ó, eu queira definir esta medida de comprimento aqui. Como você está olhando aqui, ó, não tem como ter uma noção, a não ser que você utilize aqui a trena, tá? Então, eu vou medir aqui no momento, ó, 1,25.4. Suponhamos que você queira editar essa medida aqui, ó. Então, você pode usar a ferramenta escala, selecionar aqui, ó, o do meio ali, que seria central, e digitar. Imagina que você queira com 1 metro, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1000. No meu caso, o meu SketchUp está para milímetros, tá? Então, eu vou colocar 1000 mm, seria de milímetros, e vou dar um Enter. Quando eu faço esse tipo de coisa, e dois comandos para o SketchUp, automaticamente ele me permite aqui, ó, ter medidas precisas. Ó. Por exemplo, aqui ficou com 1000, que foi o que nós colocamos, e na profundidade aqui ele está 441, eu vou também fazer um ajuste para 50. Vou usar aqui no central, 500 mm, Enter. Então ele vai fazer ali a adequação para mim. Ó. Então eu tenho 50 por 1 de forma exata. Mas imagina que você queira fazer ajustes nisso aqui sem precisar ficar localizando aqui qual é o ponto central, qual é a quina correta, de uma maneira mais direta. Para isso, nós utilizamos o plugin Freedom Scale. Né? Então, eu vou localizar ele aqui, ó, Freedom Scale. Ele vai exibir aqui para mim os menus. Em alguns casos, tem até mais menus que esse, mas eu deixei apenas os plugins que eu utilizo deste pacote de plugins da Fredo, tá? Então, eu quero definir a medida agora, basta que eu venha aqui, ó, e selecione aqui a ferramenta Box Stretch, e aí ele já vai exibir para mim, ó. Eu posso aumentar no comprimento, no eixo vermelho, posso aumentar aqui na profundidade, que é o eixo verde, ou na altura, que é o meu eixo azul. Então, por exemplo, eu quero aumentar para 1,20, clico no eixo vermelho, e ele vai me dar algumas opções. Se eu apertar a tecla Ctrl, observa que o meu ponto de referência vai sair do lado esquerdo, como está, e vai para o centro. Apertei Ctrl uma vez, ele veio para o centro. Se eu apertar Ctrl novamente, ele volta para o eixo de origem ali do meu objeto, tá? Mas imagina que eu quero inserir ali a medida. Então, basta que eu aperte a tecla Tab uma vez, com o meu eixo já selecionado, e digite a medida. No eixo vermelho, eu quero que ele tenha 1,5 m. Digitei a medida, dei um Enter, ele já ajustou de forma perfeita aqui para mim. Então, conferindo aqui com a trena, tá vendo que tem 1,5 m de forma perfeita. Então, mais uma vez aqui, utilizando ele aqui, ó, com o objeto selecionado, cliquei, profundidade agora dessa vez. Vou apertar a tecla Ctrl, meu eixo de referência foi para o centro, vou apertar a tecla Tab, e o que vai acontecer agora? Que ele vai fazer um aumento ou uma redução de maneira proporcional a partir do centro. Então é bem bacana. Imagina que você quer reduzir uma prateleira e quer que ela venha ali diminuindo das pontas para o centro, você pode utilizar esse recurso. Vou colocar, por exemplo, aqui, ó, com 30. Então dei 3 dentes, apertei o Enter, pode ver que ele reduziu a partir do centro, tá? Então você consegue fazer esse tipo de trabalho. E um outro uso, talvez até mais interessante, seria para armários. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, de altura 70, de profundidade, vou colocar com 55. Imagina que isso aqui seja uma lateral de armário. Então, eu vou fazer uma rotação, vou alinhar aqui, ó, ela na minha base, vou criar uma cópia para o lado de cá, vou criar uma outra cópia aqui, ó, que vai servir de base, tá? Depois vocês vão entender o que eu vou fazer, eu vou aproveitar até para mostrar mais um plugin sobre isso. Ó. E imagine que eu estou aqui criando a caixa de um armário, tá? Então, criei aqui a caixa de um armário, um nicho, alguma coisa do tipo. Vou aumentar aqui, ó, fazer a rotação. Já mostrei também sobre os plugins de rotação
em outro vídeo. Se você ainda não viu, recomendo que você volte lá e dê uma olhadinha, tá bem bacana o conteúdo. E um detalhe importante aqui do uso é você buscar sempre linhas de referência. Caso você não tenha linhas de referência, muitas vezes no plugin ele vai encontrar dificuldade. Tá? E nesses casos é importante você ajustar de forma mais manual, se for o caso. Gosto sempre de trabalhar ali, ó, ajustando primeiro a parte de lá, né, que seria a parte mais superior ali, depois vir ajustando nas laterais, porque daí eu tenho mais referências ali, fica mais fácil. Mas uma vez que eu tenho a caixa pronta, lembrando que eu estou trabalhando com um componente, uma das vantagens desse plugin é que mesmo que o componente seja o mesmo, tá vendo que eu tenho 4 desses no modelo, quando você executa qualquer tipo de alteração de medida, os demais eles não replicam, mesmo sendo componentes. Imagine que você tenha, por exemplo, aqui, ó, algum ajuste entrando aqui, acessando a parte interna e usando o push-pull. O que seria natural era que os outros que também são componentes desse aqui sofressem a mesma alteração. Mas no caso de utilizar o Freed Scale, automaticamente isso não funciona mais, tá? Então ele passa a respeitar apenas a medida que você inseriu. O que eu recomendo que você faça, selecione tudo e utilize esse plugin chamado Make Unique Plus, que a função dele é tornar tudo único, e aqui você consegue escolher a quantidade de nível de alinhamento que ele vai tornar único. Recomendo que você sempre clique aqui e coloque na quantidade maior e dê um OK, porque desta forma nós não vamos mais ter cópias aqui, tá vendo? Agora nós temos um de cada um no modelo. Então eu recomendo que você faça isso. Mas qual é o detalhe aqui, ó? Essa lateral aqui, ó, tem 15 milímetros e as demais peças seguem. Imagina que você queira redimensionar isso aqui, clicando na ferramenta de escala, que seria o mais padrão, e fazendo esse tipo de ajuste. Aparentemente ficou tudo bem, mas quando você observa aqui, ó, você percebe que a medida ela praticamente dobrou, e não é isso que nós queremos. Nós queremos que o móvel aumente, mas as peças permaneçam na mesma espessura. Então, como você vai fazer? Usando o plugin Freed Scale, com tudo selecionado, você vai acessar a opção Box Stretch, vai clicar ali no eixo que você deseja fazer o ajuste, e agora, se você percebeu, existe aqui, ó, a possibilidade de você fazer o aumento ou a diminuição sem que a parte das espessuras seja prejudicada. Então, ficou bem bacana para fazer esse tipo de edição. Lembrando que uma vez que você clicou na tecla Tab, você consegue, inclusive, digitar a medida dessa caixa externa. Então, ficou bem bacana mesmo. Eu uso bastante dessa forma. E caso você aperte, por exemplo, a tecla Ctrl, o eixo ele passa do canto para o centro, como eu já mostrei, da mesma forma também no móvel. E assim você consegue fazer uma edição, ó, das pontas para a parte central, o que facilita bastante o trabalho aí para quem trabalha com móveis. E um adendo interessante é, você está percebendo que eu estou aumentando o móvel e não há nenhuma distorção na textura mesmo sendo componente. Por quê? Porque este plugin ele não respeita a configuração original do componente, que é de, ao aumentar ou reduzir, distorcer a textura. Tá? Então, ficou bem bacana mesmo. E uma outra opção que nós temos aqui, ao utilizar o Freed Scale, é que quando você pega um bloco, por exemplo, que está fora de eixo, tá vendo aqui? As linhas aqui estão erradas, basta que você clique em uma linha correta e ele já faz a adequação ali. E quando você repousa aqui o mouse sobre algumas aqui das... onde você consegue puxar aqui desses quadradinhos, você tem a opção de movimentar isso aqui, ó. Isso é bem interessante porque imagina que você tem uma prateleira ou alguma coisa do tipo e você quer aumentar acima dessa prateleira ou diminuir acima dessa prateleira. Você consegue fazer usando esse plugin. Então, a título de exemplo, vou trazer para cá uma prateleira, vou usar o mesmo Freed Scale aqui para a gente redimensionar. Busquei ali a minha referência. Vou deixar, inclusive, essa prateleira fora do centro para você perceber a utilidade real disso aqui. E agora eu venho no Freed Scale. Ó. Então, eu quero fazer o ajuste. Caso eu faça o ajuste por aqui, ele faz a partir do centro e não mexe com os demais. Tá? Caso eu precise fazer o ajuste
em um local diferente, ó, repouso o mouse sem clicar, clico na barra, ó, até ela ficar amarelinha, que ela está selecionada. Agora eu clico, seguro e arrasto a partir da onde eu quero fazer a minha edição, solto e agora sim eu vou aumentando a partir dali. Aquele começa a se tornar o meu ponto de referência. Então é muito bacana o uso desse plugin aqui e facilita bastante para quem trabalha com a parte de móvel, tá? Então, esse seria um dos usos aqui do FreeDScale. Você pode digitar a medida, você pode trabalhar a medida da forma que eu mostrei. E um outro uso bem bacana seria também com relação a fazer móveis curvos. Imagina que você queira fazer algo curvo. Vou pegar aqui essa prancha e eu quero tornar parte dessa prancha curva. Então, eu tenho aqui, ó, um outro plugin que chama Radial Bend. Então, eu vou selecionar aqui, ó, um ponto. Importante travar o eixo aqui em direção ao ponto que eu quero trabalhar. Ó. Eu vou colocar ele aqui. Daqui até a extremidade. Cliquei na extremidade. E agora eu vou fazer a rotação. Tá vendo que ele me dá uma opção aqui, ó, de clicar, segurar e arrastar. E agora ele me dá ali, ó, na parte de graus, quantos graus isso vai ser feito. Então, imagine que eu quero ali 90 graus. Soltei, eu tenho um móvel com as pontas curvas. A mesma coisa no lado contrário aqui, ó. Inclusive, você pode traçar aqui referências. Imagine que essa curva vai ter 5 centímetros aqui. Então, você pode traçar uma linha de referência, clicar no plugin, né? Fazer a trava aqui do eixo, né? Clicar, segurar e arrastar. E aí, alinhar ali, ó, no ângulo. E automaticamente você vai ter uma peça curva. Vamos rotacionar isso aqui, ó. Ó. Você vai ter uma peça curva dentro do teu SketchUp de maneira 100% fácil ali, utilizando o plugin. Olha que bacana. Então ficou uma modelagem bem bacana. Para quem se lembra, em um outro momento eu já mostrei sobre o Sketch UV, então eu tenho aqui a opção de usar aqui, ó, algumas coisas. Vou selecionar a face aqui primeiro, ó, com tudo selecionado aqui, ó, Sketch UV, botão direito, planar, ó. Tem a opção de box, vou usar essa opção de box, ó. Acho que ficou mais de acordo com o que a gente quer em marcenaria, tá vendo? E basicamente é isso que você precisaria para fazer um móvel curvo. Depois vem com as peças retas na parte de lá. Então, esses plugins da Fredo tem bastante coisa interessante. Você consegue trabalhar muita coisa, tem muito mais conteúdo para falar sobre, mas eu acredito que essas duas opções ali já vão ajudar bastante você nos seus trabalhos no dia a dia. Se você tiver dúvida, comenta no vídeo aí, se inscreve no canal, vamos conversando e a gente vai gravar mais vídeos aí complementando o conteúdo conforme a demanda de vocês. Um abraço.